Mas, Léo, vamos começar a falar aqui do que aconteceu no Majestoso, no Moisés Lucarelli, onde a gente acompanhou um jogo insosso, né? Um 0-0, com poucas chances, de qualidade técnica baixa, né? Apresentada. Não que os times tenham um teto de qualidade técnica muito baixo, né? Nem o caso desse que a gente está analisando. Nem estou dizendo também que não é. Mas o fato é que o futebol apresentado, o desempenho foi de baixo nível técnico, né? Sem dúvida, Celso. Eu acho que a Ponte Preta, do ponto de vista da Ponte Preta, acho que é muito isso. Eu não vejo uma equipe com poder de reação muito grande na competição. Acho que é uma equipe realmente, pelo perfil dos jogadores que trouxe, a gente vê que é uma equipe que tende a fazer uma Série B bem dura, bem difícil, mas que tem uma força de mando de campo, é uma equipe tradicional. Já o Ceará vem apresentando um futebol, uma produção de futebol muito abaixo desde a mudança técnica, né? É uma mudança técnica que não foi só uma mudança técnica de nome, foi uma mudança técnica onde o clube buscou uma mudança de postura, né? E justamente por isso ter sido o fator determinante para a mudança técnica, é que o Barroca tem ainda uma pressão a mais para fazer implementar essas características de jogo que realmente foram fatores definidores para essa mudança de comando técnico. Então, assim, seria de uma difícil compreensão se você viesse sob o argumento, sob o pretexto de tornar o time mais propositivo, mais protagonista, e você demorasse para implementar, assim, ficasse mais receoso para implementar esses conceitos, né? Então, assim, desde o jogo contra o ABC, da estreia do Barroca, mesmo com pouco treinamento, ele já teve essa mudança no perfil de saída de bola do Ceará, uma saída de bola pé a pé, com os laterais baixando para fazer essa subida apoiada. Só que o Ceará se ressente sempre de uma figura de um segundo volante ali que consiga fazer esse jogo fluir com passos verticais, que consiga achar os pontas, que consiga ter um meia, que consiga jogar de costas para segurar essa bola. Eu acho que hoje, principalmente, o Vitor Gabriel fez falta, né? Porque é um centroavante forte, ele consegue prender aquela bola. Então, até o momento, tudo que o Barroca vem tentando em termos de construção, de bola no pé, vem esbarrando nessa dificuldade das próprias peças dele em fazer esse jogo fluir. Obviamente que são peças que tendem a absorver mais essa ideia de jogo, absorver mais esses conceitos táticos, até eles ficarem mais mecanizados, mas até isso aconteceu, o Ceará tende a ter essa dificuldade de construção. E é uma dificuldade de construção bem óbvia, assim, eu acho que hoje o time produziu um pouco, assim, mas algo muito pequeno, pela troca do Rezende, né? O Rezende vinha muito mal, ele não vinha conseguindo dar nenhuma sustentação defensiva, nem sustentação defensiva, nem muito menos. Ele veio com o William Maranhão, né? E ele veio com o William Maranhão hoje e já conseguiu esse desafogo, e você percebeu assim que o Richardson é realmente a peça que tenta essa bola mais em vertical, né? O Thiago Painhussá também tenta. Ele veio com a ideia hoje de preservar o Varley, que estava muito desgastado. Então veio com o Michel Macedo, não conseguiu, e assim, o Michel Macedo saiu machucado logo no começo do jogo, e o Varley, quando entrou em campo, ele realmente justificou a escolha do treinador em preservá-lo, né, na escalação inicial, assim, estava muito a impressão de perna pesada, né, tinha dificuldade em avançar, e ele que depende muito dessa imposição física que ele tem, para tanto recompor defensivamente como para se projetar ofensivamente ali, ser uma opção de passe para o Eric, né? Acho que inclusive por isso o Eric sentiu tanto. Aquela dobra de marcação ali no Eric, aquela proteção, ele se ressente muito de espaço quando não existe uma peça de diálogo, né? Nem o Jean Carlos foi essa peça lateralizando ali para dar opção de passe ao Eric, muito menos o passe em profundidade nas costas dessa marcação aconteceu, nem o Varley hoje teve potência física mesmo para passar, né? Um jogador muito desgastado pela última sequência de jogos. Então a gente percebeu um Ceará muito preso e uma Ponte que conseguia chegar ao ataque, conseguia chutar, conseguia levar certo perigo. Não é um perigo tão iminente, uma construção. As jogadas de perigo da Ponte Preta eram mais causadas por uma presença até lógica do mandante no campo ataque e pelas bolas que eram oriundas de erros de passes defensivos do Ceará, né? É uma situação que se repetiu muito quarta-feira e tende a se repetir muito ainda enquanto o Barroca não conseguir
tornar isso mais automatizado entre os jogadores. Então a gente via uma figura do Jean Carlos ali recebendo bola de lado, de costas para o gol, né? Onde ele tem muita dificuldade, assim, o Janderson e o Eric muito marcados, e os meias com essa dificuldade de alongar essa bola, né? Então, assim, logo no começo do jogo, você percebeu ali que o Ceará abriu mão mais dessa saída de bola, tentou alongar passes, mas errando muito na hora que a bola cruzava o meio-campo, né? Quando a bola cruzava o meio-campo, você via que quando o Ceará tinha algum certo espaço, ele geralmente errava o passe, porque ele insistia naqueles passes mais curtos, onde o jogador realmente estava ocupado pelo espaço de marcação, né? A Ponte Preta ali não deu espaço no meio-campo para o Ceará, assim, o Ceará estava sempre muito congestionado. E porque a Ponte Preta, quando congestionou ali, viu que o Ceará não ia conseguir esticar aquela bola, não vinha com confiança, não vinha conseguindo esticar essa bola nas costas da defesa. Então foi um primeiro tempo de poucas chances, como eu já falei, assim, as chances que a Ponte Preta conseguiu ter no jogo, elas foram resultados mesmo de erros defensivos do Ceará. E no segundo tempo, de cara, né, a gente falou que ele deveria vir com mudanças no sentido de trazer o Castilho para o jogo e tentar algo diferente, né? Então ele trouxe o Castilho, ele trouxe o Eric Puga, ele tentou botar mais gás, né? Já que essa diferença que tem do Janderson, né? O Janderson é um cara que depende muito do espaço para se projetar, né? Ele se projeta muito correndo ali atrás da bola. Já o Puga, ele consegue ir arrastando, ele consegue jogar na frente e buscar. É uma característica diferente do Janderson para jogos onde ele não tem esse espaço tão grande. O Puga costuma ser mais efetivo. E você viu que ele tentou ali muito no começo do jogo, assim, muito na base da intensidade, da vontade. E nas primeiras jogadas ele conseguiu levar certo perigo. Mas rapidamente a Ponte Preta fechou por ali aquele local. E tanto que o Eric Puga, com a saída do Eric, começou a cair pelo lado oposto. E o Chay veio ali ocupar aquela posição ali pela esquerda, né? Entrou mal também, né? Entrou mal também, então entrou mal o Chay. E algo que ele reclama, né? Assim, ele vinha reclamando, né? Vinha no começo da temporada tendo péssimas atuações. E ele falou de forma sincera que não gosta de jogar aberto pela ponta, né? E vinha sendo de formas repetidas sendo utilizado ali naquela posição. Ele é um cara que fala muito, assim, eu gosto de jogar pelo meio. E naquele momento o treinador fez a opção, assim, ao invés de lateralizar o Jean Carlos, lateralizar o Chay, né? Acho que de repente o Jean Carlos jogando mais aberto, tendo mais campo de frente, né? Ali poderia fazer uma bola cruzada, achar uma jogada mais interessante ali com o Danilo Barcelos. Eu não sei se o Chay por ali é a melhor opção, porque ele nunca conseguiu render por ali. Era uma certeza, né? Em relação à tentativa com o Jean Carlos. Então o Ceará vinha tentando, em alguns momentos o Richardson continuou, conseguiu buscar achar o Puga mais ali pela direita. Acho que foram momentos ali, um curto recorde de tempo, onde o Ceará conseguiu ali cruzar duas bolas à área, levar um perigo, um chute cruzado do Jean Carlos. Mas a Ponte Preta conseguiu explorar mais esse espaço que a gente já apontava no primeiro tempo, que o jogo apresentaria no segundo tempo pelo cansaço. Acho que a Ponte Preta conseguiu usar esse espaço nas costas do Ceará, e o Ceará, por sua vez, justamente pelos seus erros de passe, teve dificuldade. Assim. Eu acho que foi um jogo com cara de 0-0, com exceção ali daquelas bolas finais que o mandante costuma dar aquele sufoco, chega na linha de fundo ali, uma jogada no final com o Júnior Tavares ali, que o Varley confiou muito que a bola sairia, levou um sufoco. Mas eu acho que foi um jogo pobre de momentos, um jogo pobre de criação, foi um jogo pobre de emoção. Foi um jogo tô com as estatísticas aqui, Léo, e elas mostram isso, as estatísticas aqui da partida, né? Foram 21 finalizações da Ponte Preta e 5 do Ceará. Só que dessas finalizações da Ponte Preta, 21, você fala, volume, mas quem viu o jogo sabe que 21 finalizações depende do que você considera. Porque finalização no gol foram 5. 5 finalizações no gol, sabe? O Ceará teve uma chance finalizada no gol. Então, realmente, jogo com poucas oportunidades, 5 escanteios para a Ponte, 3 escanteios para o Ceará, muito pobre, né, em relação a oportunidades criadas, Léo. Sem dúvida, sim. E é um jogo, e a gente vem fazendo observações sobre os times que estão com a pontuação de ponta de tabela, é que esse jogo, ele é um jogo clássico de Série B, não muito diferente das partidas que o Vitória apresentou, não muito diferente das partidas que o Criciúma apresentou. O diferencial é que esses times estão dentro desses jogos truncados, encontrando e aproveitando suas janelas de oportunidade.
Assim, estão encontrando modelos de jogo de achar o espaço. Assim, o jogo de Série B costuma ser muito truncado. Como o Ceará fez contra o ABC e achou 2 oportunidades ali onde a bola parada fez a diferença, né? E hoje não encontrou, assim, hoje não teve essa criatividade e nem teve essa válvula de escape da bola parada. Então, assim, é algo que o Barroca precisa resolver. Se quer ser protagonista realmente, como a diretoria cobrou, precisa de uma modificação profunda, precisa utilizar o tempo que vai ter para treinamento da forma mais eficiente possível, porque nesse momento ainda, nesse recorte, ainda é uma pontuação aceitável pela quantidade de jogos que o Ceará teve fora de casa. Mas ainda vai sofrer com essa questão do mando de campo prejudicado pela punição, né? Então, esse mando de campo dessas partidas a mais não vai fazer tanta diferença nesse recorte no sentido do apoio das arquibancadas. Então, pelo menos, vendo pelo lado do copo meio cheio, não foi aquele clássico jogo da ressaca onde o time está com a perna pesada, leva um vareio de bola e perde o jogo. Eu acho que muito pela fragilidade do adversário. Assim, de repente, se tem um adversário, se tem uma vitória hoje, provavelmente teria tido mais dificuldade. Teria tido mais dificuldade. Porque realmente, Léo, foi um jogo em que a Ponte Preta ela conseguiu ter volume, né? Principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo, o volume de jogo teve melhor distribuído. O Ceará conseguia ficar pouco tempo com a bola, mas também não oferecia muito espaço, né, para que a Ponte Preta conseguisse transformar aquele volume dela em criações, né? A Ponte Preta tentou muitas jogadas pelas pontas. No primeiro tempo, Gé, ele foi mais efetivo, foi mais participativo, o centroavante da equipe de Campinas, mas esse gás, aparentemente, ele acabou no segundo tempo, quando a Ponte começou a jogar mais pelos lados. E aí eu acho que o Ceará se ouve bem, acho que o Ceará conseguiu fechar bem aqueles espaços, porque ainda que Varley não tivesse com a volúpia que normalmente ele tem para apoiar com velocidade, para dialogar com o Eric ali em algum lance mais vertical, ele conseguiu fechar bem, ao menos, sabe? Entrou um pouco fora de ritmo, errou os 2 primeiros passes, mas depois foi se encontrando na partida. E o jogador experiente, ele sabe, né? Tem uma hora que ele entende, não, meu jogo hoje é esse aqui. Hoje o meu jogo é fazer isso aqui, eu vou tentar me concentrar e fazer isso aqui bem feito. Eu acho que ele conseguiu depois se ajustar dentro dessa configuração, né? Tanto é que quando o Júnior Tavares entrou no segundo tempo, né, numa movimentação que levou Arthur para o comando da zaga, né, para a quarta zaga, deslocou o lateral esquerdo da Ponte para a quarta zaga, toda pendurada também, né? Júnior Tavares também não teve tanto espaço assim para trabalhar. Isso melhorou quando o Dudu começou a cair pelas costas de Varley. Aí eu acho que foi onde a Ponte conseguiu encontrar o melhor volume, ali já com o Varley mais desgastado e com 2 jogadores com fôlego, né, entrando pelo time da Ponte Preta, né? Ali foi onde eu vi o maior perigo, mas naquele momento também o Ceará ao menos não mostrou outras falhas vinculadas, né? E aí acaba minimizando esses erros pontuais. E fora isso, né, destacar que enxergo também dessa forma, sabe, Léo? Não consigo tirar de contexto, né, que o Ceará vem de... Não é só a ressaca do título. A ressaca do título, eu até acho que ela faz parte, mas é o que vem antes da ressaca do título, é o que provoca a ressaca do título, que não é a alegria, não é a churrascaria que a galera pega, não é a cerveja de comemorar, não é isso, não é isso. A ressaca do título, para mim, ela vem de algo que os jogadores precisaram deixar dentro de campo por muito tempo para chegar até ali. Jogo decisivo, jogo de mata-mata é cacete, pô. Sabe? A intensidade que o Ceará apresentou no jogo com o Castelão, obviamente cobra um preço, né? Talvez tenha cobrado um preço de forma muito direta, já no jogo da volta, onde o time foi cobrado de uma forma diferente, porque o Sport envolveu muito o Ceará e você correr atrás o tempo inteiro também provoca um desgaste. Além disso, tem antes Copa do Brasil,
E as duas derrotas na série, na largada da Série B tornaram um jogo contra o ABC um jogo decisivo. Também, mais pressão. Que demandou muita pressão, demandou força máxima, demandou um esforço máximo ali, que foi recompensado, afinal de contas, com a única vitória do Ceará até aqui, né? Mas eu acho que quando se fala em ressaca do título, é isso. É de todo esse desgaste físico e emocional que os jogos que antecipam a ressaca e o título provocam, né? E eu acho que a gente viu isso dentro de campo pelo Ceará, né? A gente viu o Eric não conseguindo complementar jogadas, a gente viu Richardson com uma efetividade de passe abaixo da média, a gente viu um Janderson também desgastado, sobretudo acho que Varley é um jogador que mostrou esse desgaste de forma muito clara quando precisou ser acionado. Mas, Léo, dito isso, vamos seguir com nossa análise, tá? Só pedindo para a galera lembrar que lá no Beto Nacional a gente tem um código que é o Podcast 45 e ali é uma forma de você colaborar diretamente com o nosso trabalho, tá? A gente vai seguir trazendo aí nossos palpites, nossas dicas, apresentando oportunidades interessantes aí para vocês dentro do nosso olhar ali do dia a dia. Mas, seguindo com a nossa análise agora, Léo, para a questão dos destaques individuais, vamos tentar dividir dessa forma, né? Quem você acha que teve um futebol acima da média num dia de futebol abaixo da média? Hoje eu não queria nem, não consigo nem destacar dentre os três um pódio, sabe? Mas eu acho que o resultado conquistado hoje, em nenhum momento ele dependeu, obviamente, da produção ofensiva do Ceará. Acho que ela foi nula, eu acho que ela foi encaixotada desde o começo do jogo pela Ponte Preta. E apesar dos erros na saída de bola, e por uma questão de modificação de ideia, modificação de conceito, que foi o único ponto onde eu vi a zaga do Ceará falhando. E assim, de forma recorrente, essa zaga tão criticada nos últimos jogos vem apresentando boas atuações. Acho que foi bem, dentro da medida possível, contra o Sport, assim, um jogo de nível de intensidade máxima, assim, reta final. Os espaços iam surgir, a bola ia chegar à meta, mas acho que dentro da medida possível foi bem. Contra o ABC também foi bem. Então eu acho que Luiz Otávio e Paiussá hoje foram destaques. Assim, Concordo. Eu consigo pensar assim. Sabe quem eu vou trazer também para sugerir? Richard. Eu acho que Richard foi bem. Quando foi acionado, ele foi bem, sabe? Conseguiu fazer a parte dele. Exatamente. E o Richardson. Acho que o Richardson foi bem. Eu acho que ele ali fechou bem o meio campo. Eu acho que ele conseguiu. Foi quem mais se aproximou de conseguir verticalizar esse passe. Eu acho que quando estava todo mundo insistindo pelo lado esquerdo, ele foi a ideia, o pensamento mais claro, que percebeu o jogo pela direita e foi por ali que num recorte de 5 minutos ele conseguiu achar o Eric Pulga 2 vezes e levar algum perigo à Ponte Preta no segundo tempo. Então, para mim, essas foram as peças principalmente assim que tiveram algum destaque foram oásis aí nesse deserto aí de futebol. Eu concordo. Acho que Danilo Barcelos também foi bem, mas ele tem aquela falha dele ali que Dudu não conseguiu aproveitar. Foi o primeiro lance. Dudu tinha acabado de entrar, saiu do meio de campo para ponta direita ali, teve um lançamento. Danilo foi cortar, trocou o pé, errou o tempo da bola e deixou Dudu na cara do gol. Por isso eu vou tirar ele dos destaques. Mas não fosse esse lance, eu até colocaria ele nos destaques também. Mas eu iria de Luiz Otávio, Thiago Pagnussá e Richard e, num segundo degrau, Richardson. Agora, de destaques negativos, quem você observa aqui? Acho que o Jean Carlos foi mal hoje, mas acho que muito... Assim, todos os destaques negativos que a gente vai conseguir apontar hoje é muito fruto de como taticamente o jogo se desenhou, assim. E não tem como a gente descontextualizar a questão das opções do treinador, dos conceitos, das ideias, né? E o Jean Carlos, com essa dificuldade de jogar de costas, assim, foi pontuado já no comentário, mas eu achei que ele não conseguiu dar o desafogo e ser o desafogo que o Ceará precisava no jogo para isso. Acho que o Eric foi muito mal também, acho que o Eric não conseguiu produzir, e eu acho que o Ceará se ressentiu muito de não ter o Vitor Gabriel. Acho que pela característica diferente, o Nicolas, eu acho que ele
tem uma característica diferente do Vitor Gabriel e ele hoje, eu acho que ele se perdeu, inclusive, no que ele tentou fazer. Acho que teve hora que ele saiu e eu acho que ele tentou, mas de forma descoordenada. Ele tentou sair da área, teve hora que ele ia para a área, teve hora que ele tentou abrir. E eu acho que isso é muito mais difícil para um time que não está se encontrando. Por mais que você esteja... O Vitor Gabriel, ele tem muito esse perfil. Um jogo onde a bola não está chegando, ele não muda de posição. Então, se a bola não está chegando por causa dos pontas, por causa do meia, se a bola não está fluindo, ele mudar o jogo dele vai diferenciar mais ainda, porque você está buscando o jogo todinho, encontrar aquela peça ofensiva e não está conseguindo. Então, quando você está tentando achar aquela peça, vou lá, vou tentar lá, o passe é lá, a infiltração é por lá, e a peça fica mudando de posição, acho que é muito mais difícil de encontrar. Concordo. E ele estava na direita, ele estava na esquerda, estava no meio, fazia o falso 9, vinha pegar na intermediária, ia como centroavante. Eu acho que ele não finalizou uma vez. Eu sempre acho ruim quando o atacante, um centroavante, passa o jogo inteiro e não chuta uma vez. Ele não chutou uma vez na barra. Não chutou uma vez em direção à linha de fundo. Isso me incomoda, sabe? Isso me incomoda. Mas entendo também que é um jogo onde o Ceará, como um todo, esteve abaixo da média. Aí você precisa dar um desconto, porque também é de se entender que é a ponta da jogada, né? É o jogador que, quando tudo constrói-se para dar certo, ele participa ali por último, ou então no antepenúltimo lance, né? Trabalhando a bola ali no meio para jogar para as pontas e tentar receber. Mas muito, muito, muito pouco, tá? Eu acho que não chutar nenhuma vez em direção ao gol me incomoda bastante, faz com que, para mim, tenha sido pior em campo. Né? Destacando, acho que é preciso a gente ponderar esse contexto de que o Ceará hoje esteve muito mal como um todo. Não foi o mesmo Ceará. O próprio Vitor Gabriel talvez tivesse dificuldade, mas, por outro lado, eu acho que Vitor Gabriel é responsável por fazer algo que o Ceará sentiu demais hoje, que é alguém para segurar a bola, alguém que permita que o volante, que Richardson, que o William Maranhão possa respirar, sabe? E possa eventualmente chegar como elemento surpresa e provocar um lance de perigo no sistema defensivo adversário que faça com que os defensores adversários tenham menos ímpeto em ir para frente. Eu acho que essa configuração ela muda a partir de você ter um jogador ali na frente que faz com que a bola fique ali na frente um pouquinho. Eu acho que Vitor Gabriel é esse jogador, não sei se ele conseguiria, talvez sim, mas o fato é que nosso querido Nicolas não conseguiu nenhuma das etapas ali do trabalho que ele precisava fazer. Você destaca mais alguém, meu caro? Não, acho que dentro do nível abaixo mesmo, basicamente esses três.